Olá, Radiante. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres com Maria do Sol, capítulo 11, Deus ou Ego, versículo 6, Despertando para a Redenção. Você se pregou a uma cruz e colocou uma coroa de espinhos sobre a tua própria cabeça. Olha que forte. Mas não pode crucificar o Filho de Deus, pois a vontade de Deus não pode morrer. Seu filho foi redimido da sua própria crucificação e não pode entregar à morte aquele a quem Deus deu vida eterna. O sonho da crucificação ainda pesa sobre teus olhos. Mas o que vê em sonhos não é realidade. Enquanto percebe o Filho de Deus sendo crucificado, está dormindo. E enquanto acredita que pode crucificá-lo, só está tendo pesadelos. Você, que está começando a despertar, ainda está ciente de sonhos e ainda não o esqueceu. Isso eu vejo muito, assim, toda hora eu olho assim, a minha tendência é me crucificar, me obrigar. Terrível. Mas cada vez menos, é engraçado, cada vez mais eu olho assim e me vejo de uma forma leve, de uma forma com possibilidade de escolher. Isso é muito gostoso. Espero que você também. O esquecimento dos sonhos e a consciência de Cristo vem com o despertar de outros para compartilhar a tua redenção. Olha isso. Vem do despertar de outros. Você vai despertar para o teu próprio chamado, pois o chamado para o despertar está dentro de ti. Se eu vivo em ti, está desperto. Mas é preciso que veja os trabalhos que eu faço através de ti, ou não perceberá que eu os fiz em você. Não estabeleça limites para o que acredita que eu possa fazer através de você, ou não aceitará o que eu posso fazer para ti. Mas isso já está feito, e a não ser que dê tudo que já recebeu, não saberá que o teu Redentor vive e que despertou com ele. Só se reconhece a redenção compartilhando-a. O Filho de Deus está salvo. Traz apenas essa consciência à filiação e terá uma parte da redenção tão valorosa quanto a minha. Pois a tua parte tem que ser como a minha, se aprende de mim. Não existe nenhuma ordem de dificuldade em milagres, porque todos os filhos de Deus são de igual valor e a sua igualdade é a sua unicidade. Todo o poder de Deus está em cada uma de suas partes, e nada que seja contraditório à sua vontade é grande ou pequeno. O que não existe não tem tamanho na medida. Para Deus, todas as coisas são possíveis. E a Cristo é dado ser como Pai. É muito interessante que cada vez mais eu tenho sentido que eu venho às vezes ler aqui e eu me lembro das pessoas que eu tenho tocado. Ontem, por exemplo, um grande amigo que a gente se fala há muito tempo por mensagem, a gente não se conhecia pessoalmente. Ele teve um acidente de moto, ficou cadeirante. E ele falou, tô passando aí perto da sua casa. Eu falei, vem aqui. E aí ele veio, as minhas filhas ajudaram ele a subir. E nós ficamos até tarde ontem conversando. Horas e horas e horas. E eu me senti bem isso, Deus atuando através de mim. Então assim, aquele exemplo da minha agilidade com a vida, da minha entrega para o que é, da minha aceitação da minha deficiência, tudo isso tocando o coração profundamente dele. E acabou que ele dormiu aqui em casa. As meninas apoiaram ele, já está aqui tomando café da manhã, e por isso que eu demorei para poder fazer a lição. Então, olha que coisa mais linda, a oportunidade de servir. Não perca a oportunidade, coloque isso em primeiro lugar. Olá, Radiante, leitura comentada do livro de exercícios, parte 1 do livro Um Curso em Milagres, lição 160. Inspira profundamente. Estou em casa. O medo é o estranho aqui. O medo é o estranho para os caminhos do amor. Identificou-se com o medo e será um estranho para si mesmo. E assim é desconhecido para ti mesmo. Quando a gente tem medo, a gente é desconhecido para nós mesmos. Claro, que sentido enorme isso aí tem. Porque eu não estou aceitando quem eu sou. Uau! Muito despertar essa frase. O que é que o teu ser permanece alheio para aquela parte de ti que pensa que é real, mas diferente de você mesmo? Quem poderia ser são em tais circunstâncias? Tal circunstância, desculpa. Quem, senão um louco, poderia acreditar que o que não é e julgar contra si próprio? Existe um estranho em nosso meio, vindo de uma ideia tão estranha à verdade que fala uma língua diferente. Olha para um mundo
que a verdade desconhece e compreende que a verdade considera sem sentido. Ainda o estranho, ele vem sem reconhecer a quem vem, mas ainda afirma que a sua casa lhe pertence, enquanto aquele que está em casa é agora o estranho. Mas como seria fácil dizer, essa é a minha casa, aqui é o meu lugar e não partirei porque o louco me diz que tenho que ir? Que razão haverá para não dizer isso? Tipo assim, sai daqui, porque essa é a minha casa. Eu não vou partir. Qual poderia ser a razão, exceto que convidou um estranho para tomar seu lugar e permitiu que fosse um estranho para ti mesmo? Que você fosse um estranho para ti mesmo. Ninguém se deixaria desposar tão desnecessariamente, a menos que pensasse que existe outro lar mais adequado ao seu gosto. Quem é o estranho? É o medo ou é você que é tão inadequado ao lar que Deus proveu para o seu filho? Acaso o medo é próprio de Deus, criado à sua semelhança? Acaso é o medo que o amor completa e pelo qual é completado? Não há nenhum lar que possa abrigar o amor e o medo. Não podem coexistir. Se você é real, então o medo tem que ser uma ilusão. E se o medo é real, então você absolutamente não existe. Uau! Nesse caso, com que simplicidade a questão é resolvida? Aquele que tem medo apenas negou a si mesmo e disse, eu sou estranho aqui. E assim deixou o meu lar a alguém que se pareceu mais comigo do que eu mesmo e dou-lhe tudo que eu pensava me pertencer. Olha, isso é a definição do ego, gente. Deixa no meu lugar atuar no mundo uma pessoa que é uma máscara, né? Porque eu tenho medo de ser rejeitado, de não ter as coisas, de não ser suficiente, enfim. Agora ele é exilado por necessidade, sem saber quem é, incerto de todas as coisas, exceto disso, de que ele não é ele mesmo e que o seu lar lhe foi negado. E agora? O que procura ele? O que pode achar? Um estranho para si mesmo não pode achar um lar onde quer que o procure, pois ele mesmo fez com que o retorno fosse impossível. Seu caminho está perdido, a não ser que um milagre venha buscá-lo e lhe mostre que agora já não é um estranho. O milagre virá, pois o seu ser permanece no seu lar. Não convidou nenhum estranho para entrar e não se tornou por nenhum pensamento alheio. E ele chamará o que é seu para si mesmo em reconhecimento do que lhe pertence. Quem é o estranho, a não ser aquele para quem o teu ser não chama? É incapaz de reconhecer esse estranho no teu meio agora, pois deu a ele o teu lugar de direito. Mas o teu ser tem tanta certeza do que lhe é próprio quanto Deus, o seu filho. Ele não pode estar confuso a respeito da criação. Tem certeza do que lhe pertence. Nenhum estranho pode ser interposto entre o seu conhecimento e a realidade do seu filho. Ele desconhece estranhos. Tem certeza acerca do seu filho. A certeza de Deus é suficiente. Ou seja, entrega. Aquele que ele conhece como seu filho pertence ao lugar no qual ele o estabeleceu para sempre. Ele respondeu a ti, que perguntas? Quem é o estranho? Ouve a sua voz te assegurar, de modo quieto e seguro, que não é um estranho para o teu pai, e nem o teu Criador se fez um estranho para ti. Aquele a quem Deus uniu permanecem para sempre um só, em casa com ele, e não um estranho para si mesmo. Hoje damos graças por Cristo ter vindo procurar no mundo pelos que lhe pertencem. A sua visão não vê estranhos, mas contempla os seus e alegremente se une a eles. Eles o veem como estranho, pois não reconhecem a si mesmos. Mas ao dar-lhes boa-vinda, se lembram, e ele os conduz gentilmente de volta ao lar, que é o lugar que lhes é próprio. Cristo não esquece ninguém. Não falha em te dar nenhum só dos teus irmãos para que lembre, para que o teu lar possa ser completo e perfeito, tal como foi estabelecido. Ele não te esqueceu. Essa coisa da lembrança do irmão, quantas pessoas às vezes no dia te vêm em mente? Você lembra, assim. Isso não é acaso, tá? Mas você não se lembrará de Cristo até olhar para tudo como ele o faz. Todo aquele que nega o seu irmão está negando a ele, recusando-se assim a aceitar a dádiva das vistas através da qual vem a salvação. O seu ser é claramente reconhecido e o seu lar é relembrado. Graças a Deus.